Gente, estamos aí para mais um Syncap do Mapeamento Crítico da Keynote Studios. Muito feliz aqui junto com o Tomás. Tomás entrou em campo, o Pedro tá na reserva, entre aspas, por enquanto, porque ele está aí, obviamente, ocupado com o trabalho que surgiu. Mas, como todo mundo sabe, Pedro pode se considerar praticamente um dos co-inicializadores, co-criador, certamente, e praticamente um dos co-inicializadores do Rerê, né? Então, ele está aí desde o princípio da cocriação do Rerê, né? Então, a gente hoje vai dar continuidade. A gente teve meio que um interregno aí, né, Tomás, de, sei lá, umas 2 semanas, talvez, 2 semanas, basicamente. Foi um interregno por causa, enfim, da semana passada e da semana retrasada. Quer dizer, então, estou considerando isso. Por causa do Rio Team Week, a segunda edição da Feijoada Safa, enfim. E quando a gente tentou se falar semana passada, você estava num local que a gente não estava conseguindo, né, se falar propriamente. Mas tudo bem, beleza. Estamos aqui, tá? E a gente vai finalmente poder, agora sim, o Tomás teve acesso lá ao Miro do Rerê, ele conseguiu já teletransportar, plasmar, digamos assim, tudo que foi feito em termos de originação, né, no início do Rerê Mapeamento Crítico, com os demais, digamos, como é que se diz? Os demais co-criadores, né, os fundadores da Keynote Studio. Vai ser bom porque eu vou fazer com ele hoje uma memória aqui, né, vou ter condições de fazer uma memória em cima do que já foi feito em termos da dinâmica de originação, né? E a ideia é que depois de a gente fazer essa memória, correto? A gente fazer, se eu não me engano, a sua memória também foi feita, não foi, Tomás? Eu acho que a sua memória está aí, né? Então a gente pode aproveitar que a gente vai fazer a memória da originação como um todo, vamos olhar quem foi efetivamente mapeado, correto? E a gente, obviamente, vai aprofundar um pouquinho mais com relação à sua originação. Tá? E com isso a gente vai saber quem está de fora, quem ainda não passou pela dinâmica de originação. Que, se não me engano, é o próprio Pedro. Por mais Uhum. paradoxal que possa ser, eu acho que o próprio Pedro ainda não passou pela dinâmica de originação. Né? Então, já de saída eu sei que é, porque já tínhamos conversado sobre isso numa outra ocasião. E se der tempo, porque a nossa ideia aqui, um dos aprendizados que nós tivemos, né, do ano passado para esse ano, é que a gente conseguir, para que a dinâmica do remapeamento crítico seja uma dinâmica lúdica, fluídica, co-criativa, viva, orgânica, né? Evidentemente que não pode ficar uma coisa maçante, né? A gente chegou a ter syncaps, né, de mapeamento crítico ano passado que demoraram 3 horas e meia, para você ter uma noção. Né? 3 horas e meia, coisa pra caramba. Mas tudo bem, a pessoa estava ali, sabe, super entusiasmada, abrindo o coração, e a gente foi no flow. Né? Mas não é o caso. Então, a gente está tentando agora fazer essas dinâmicas, uma horinha e pouco, estourando aí 1 hora e meia, coisa e tal. Entendeu? Eu acho que é um período de tempo bem razoável para a gente poder fazer uma coisa bacana. Beleza? Então, dito isso, vamos começar pelo check-in. Começo por mim mesmo, dizendo que essa semana eu estava falando com o Tomás, antes da gente fazer o registro aqui, ela ainda está recebendo, né, é, as ondas de choque dessas últimas semanas, assim, vários desdobramentos e várias coisas que são importantes para fazer, né, que vão dar mais complexidade, vão dar mais chão, né, para a dinâmica de cocriação do Rerê. E não só isso, né, porque tem as interfaces, né, que o Rerê está tecendo, e já nessas interfaces tem um volume de trabalho grande também, em suma. Então, a gente ainda está sob efeito dessas ondas de choque, de desdobramentos. Mas isso não significa dizer que a gente não vai dar continuidade a tudo que a gente já vem fazendo, dentre as quais o mapeamento crítico. Então, eu estou chegando muito bem e feliz, finalmente, que a gente está conseguindo aqui sentar com toda a calma do planeta, né? E fazer essa memória e dar continuidade. Estou chegando bem energizado. Tá? Então, passo para você, Tomás. Como é que você está aí, querido?
Opa, tô bem também, tô um pouco nesse ritmo aí, que nem você, de ainda lidando aí com os terremotos da semana passada, né? Mas tô feliz também de voltar esse processo do mapeamento crítico aqui e também com as coisas que estão rolando de trabalho, na Note, que tudo aí conspira para bons resultados. Tá votado, Vini? Então, beleza. Então, vamos começar pela memória, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora, evidentemente, não é memória. Se todo mundo tivesse aqui, a gente faria a memória de com cada um, né? O que cada um Uhum. lembrou, lembra. Obviamente que ia lembrar muito pouco, porque esse fenômeno, esse remapeamento crítico, ele já aconteceu há meses atrás. Eu diria até, sei lá, 7, 8 meses atrás. Se bobear até mais tempo que Por isso. aí. É. Então, o que a gente vai fazer, na realidade, é uma memória no sentido de, literalmente, de fazer uma navegação por cima, né, é, do que foi mapeado nesse primeiro momento da originação de cada pessoa. Então, nesse sentido, vamos só pegar nome por nome. A gente pode começar ali pelo Rafael Braga, tá? E aí você fica à vontade para ir lendo, e se você quiser tecer algum comentário em cima, fica à vontade, tá bom? Vai lendo o que no caso, naquela época, quem fez esse registro aí foi o João, né? O João Uhum. Estelita, que estava com a gente no início, né? Full time, basicamente, fazendo a dinâmica do live mapping com a gente. Então fica à vontade aí. Você Tá. fala um pouquinho do que foi mapeado, tece algum comentário em cima ou não, né? Depois a gente Uhum. parte para a segunda pessoa aí, que é ou pode ser, né? Eu acho que é o lá em cima, né? O João Scarlatti. Então, Uhum. fica à vontade, querido. Pode começar aí. Tá. Acho que a primeira coisa assim, para falar, né? Primeiro que não está todo mundo aqui, de fato, no mapeamento crítico, né? Mas começando pelo Rafael, que é hoje é o nosso programador. Tem dois programadores, o Rafael e o Kevin. O Rafael ele fica mais responsável por essa parte do back-end, né? Do jogo. E aí um pouco aqui da originação que a gente conectou aqui com os pontos que ele trouxe nessa dinâmica que a gente fez. Primeiro, o interesse de jogos desde pequeno, que é algo bem comum entre as pessoas da indústria, né, de jogos, mas também do time que a gente vai ver aqui. Um certo interesse por áreas criativas, uma conexão com Minecraft, que também é um jogo, um, vamos dizer assim, um blockbuster aí que é uma referência para muita gente, e justamente por essa coisa de uma possibilidade de criação de mapas, eu imagino que tem muito a ver com o perfil do Rafael mesmo, assim, ele é um cara bem que gosta muito de buildar sistemas, assim, então consigo ver essa conexão com jogos como Minecraft e com programação Só como vou te pedir, Java. Tomás, para você aproximar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, para ficar um pouco Opa, mais próximo. a imagem aqui? Aí, isso, agora está ótimo. Pode Show, seguir, por favor. beleza. Ele é um cara também, né, ele botou criação de plugins, experiência com a Unity, com programação e criação de game jams, que parece que é um ponto que conecta com outras pessoas aqui e também com um pouco do ecossistema de desenvolvimento indie, né, independente, acaba sendo a Notch fazendo parte, né? E aí a questão da criação de game jams conecta com a PUC, que alguns membros também são formados lá, principalmente com o ICAD, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Jogos lá da PUC, que tem esse foco em inovação, e o Rafael trabalhou com o João aqui na criação do jogo Jazz Defense. Aí já vou passar aqui para o João, né, para a gente lendo esse mapa. Só não Também tem o esquece mesmo. de aproximando mais quando você Claro, fizer o vou. highlight de uma. Isso. Obrigado. Continua. Aí, claro que o João aqui também tem esse ponto em comum, né, do interesse em jogos, de entender jogos como uma expressão criativa. Ele era o nosso game designer, ele saiu agora no começo do ano para tocar outros projetos, e sente a importância de conexão com os valores, que é algo que também é o que, vamos dizer assim, um ponto
que conecta todo mundo aqui, depois eu posso até falar um pouco disso. Tem a ver justamente com uma certa horizontalidade que a gente tenta manter na Note, e a questão de ideais coletivos e justamente de utilizar os jogos para transmitir mensagens, e principalmente ter impacto positivo, que é algo que se conecta aqui também com esse nódulo aqui do Rafa de certa forma, com todo mundo aqui em geral. Aí outro ponto aqui que tem justamente a ver com os valores, que é o que conecta também, né, vamos dizer assim, com a outra parte aqui do quadro, que eu posso depois falar das pessoas aqui. Tem a ver com essa parte, essa junção que a gente fez a partir a Not Studio, né, ela surge muito a partir dessa junção de possibilitar que jogos, todo mundo é da indústria de jogos, se conectem com, vamos dizer assim, questão do meio ambiente, mas principalmente com impacto positivo. Então, as pessoas que formaram a NOT, elas inicialmente, né, isso é uma coisa que a gente leva desde então, tem esse mesmo propósito de não só criar um jogo dentro de uma indústria normal, mas de criar um jogo que tem um impacto positivo e lê-se aqui muito a ideia de conseguir juntar o jogo com um impacto positivo no meio ambiente, ou seja, no ecossistema, na preservação do ecossistema e tudo mais. Então, esse é um ponto que conecta aqui, tem justamente a ver com esse valor. Aí fala um pouco aqui da Débora. Débora é nossa UX, UI, também uma das fundadoras da Note, lá atrás, em 2020, que é professora de filosofia e tem essa experiência em UX, né? E sempre teve esse interesse, desde a graduação, em estudar como essas novas interfaces, como o ambiente da internet e tudo mais, tem um efeito e interferem, Aproxima um pouquinho mais, querido. Essa letra. Aí, obrigado. interferem nessa relação do ensino, principalmente, né? Ela, como professora, sempre traz esses insights, são muito valiosos, né? E aí, como ela trabalha nessa parte de user experience e interface do usuário, ela tem uma preocupação que é muito interessante, justamente de usar essas tecnologias de jogos para um impacto positivo, mas principalmente de facilitar o processo de aprendizado, o processo de educação. E é uma das coisas que traz ela para a Note e faz assim, um membro essencial, né? Tem o nosso querido Thiago, que seria o nosso gerente de produto, né? Eu acho que ele não chegou a fazer a dinâmica aqui, mas o Thiago é irmão do Pedro, vamos dizer assim, e também É, estava lá desde. desculpa, rapidinho, Tomás. Pode Quem não falar. fez, você pode botar uma cor diferente aí, sei lá, bota um amarelo, né? Isso aí, só Uhum. para gente saber. Continua, por favor, Beleza, desculpa. Vai lá. perfeito. Aí ele também estava lá no começo, né? Fundou a Note, justamente num jogo chamado. Qual era o nome do jogo? Gente, esqueci. Enfim, um dos primeiros jogos feito justamente numa Game Jam, Above Earth, o nome do jogo. E desde então ele toca aqui, né? Ele também trabalha com vários outros projetos e ele ajuda muito nessa parte mais externa da Note em relação a fechar parcerias, trazer outras pessoas. Hoje ele é muito mais o nosso RH, vamos dizer assim. Trabalha muito nessa parte de estar com as pessoas e tocar o projeto e sempre sensível ali, termômetro, vamos dizer assim, das satisfações, das angústias de todo mundo. Então, o Thiago é também uma peça essencial, né, na Note. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pedro também enfim, o Pedro é o núcleo, assim, vamos dizer, da Note também. Estava lá no começo, ele é um dos fundadores, uma pessoa, vamos dizer assim, que idealizou, claro que junto com a Débora, com o Thiago, com o Hugo lá no começo, mas ele vamos dizer assim, o que conectou a ideia dos jogos com a vida que ele tem, né, da família e tudo mais, de agrofloresta, de serem produtores orgânicos aqui em Paraíba do Sul, no interior do Rio, né? Então, essa ideia ele já vinha desse background de agricultura orgânica, de agrofloresta, tudo mais.
e já tinha uma, vamos dizer assim, uma história aí na indústria de jogos, e aí essa ideia de conectar jogos com propostas generativas, aí tem em grande parte aí tem muito a ver com o Pedro, né? Tem eu aqui, e aí acho que eu posso falar mais assim, né, sobre o Tomás aqui. Tô até dando uma lembrada aqui, mas o que me traz também que me conecta no Note, né, o que faz, me origina assim, né, essa, essa parte, vamos dizer assim, da minha vida, tem a ver primeiro com a relação que eu tenho com várias pessoas aqui, como o Thiago, Pedro, a Débora, que iniciaram esse projeto, mas também com um pouco da minha trajetória pessoal, de ser formado em direito, né, de ser advogado, de já ter esse também interesse em jogos desde pequeno e de ter um interesse principalmente nessa parte de Web3, de como as tecnologias, assim, enfim, influenciam na nossa vida e um interesse também na regulação delas. E eu acabei caindo muito nesse mundo de game jams, que acho que também é algo que conecta todo mundo, onde eu conheci a maioria dessas pessoas. E uma certa veia de tentar habilitar esses projetos, habilitar um cenário, vamos dizer assim, para possibilitar novos jogos sendo feitos. Então, sempre foi uma pessoa. Ainda, querendo ou não, nesse mundo de jogos, eu me oriento muito como uma pessoa que gosta de facilitar os projetos, ou principalmente habilitar eles. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma falta muito grande, vamos dizer assim, de recursos mesmo, de investimentos, incentivos, para fomento mesmo, uma certa cultura de inovação e tudo mais, principalmente para jogos, né? Que é uma indústria, por mais que seja uma indústria enorme, ela é muito concentrada, né? Então, eu sempre me interessei por essa parte de habilitar projetos independentes, e aí foi muito essa experiência que eu tive a partir de Game Jams, e também foi o que me fez me envolver mais também com os projetos ambientais, não só da parte da Note, mas também principalmente com o Three Tales aqui, que é uma coisa que já conecta esses interesses meus com os das outras pessoas, né? Aí eu acho que é isso, assim, eu cobri todo mundo que está aqui. Tem algumas pessoas que não estão aqui, que eu posso até colocar, que é no caso o Hugo, Fica à nosso vontade. artista. Tem o Léo, nosso game designer. né? Tem o outro Léo, que é o nosso sound design. É, e a Luísa também, que é a nossa narrativa. Deixa eu ver se estão faltando alguma pessoa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, tá todo mundo aqui. Quem É, tiver mapeado, você pode botar em azul, tá bom? opa, azul, azul. E lembrando, Tomás, que essa dinâmica do mapeamento crítico, né, ela é muito orgânica, ela é viva, né? Ou seja, Uhum, a gente não cristaliza nada. Por exemplo, uma coisa que a gente incentiva todo mundo é voltar no live map que foi feito e fazer seu post mapping, você acrescentar mais coisas, você atualizar coisas, você incrementando, né? uhum, Seja lá qual for a fase que as pessoas e o projeto tiver dentro da dinâmica do uhum. remapeamento crítico, né? Então, Legal. é, Então, eu fui até, uma coisa que eu fiz aqui, vendo esse Miro, foi até colocar isso aqui, que foi uma dinâmica que a gente fez, que eu que fiz, na real, num momento da Not Studios, que eu precisei explicar justamente o que era Web3 para a galera do estúdio, né? Porque estava havendo algum ruído ali, principalmente do entendimento sobre a proposta do jogo estar conectada com o que a gente chama de Web3 e tudo mais, e, inclusive com o Rê. Então, alguns membros do estúdio estavam com uma certa dúvida, inclusive um certo receio de, de que o jogo tivesse ido para o lado errado, principalmente porque o entendimento que eles tinham ali era de que jogo que tinha NFT era uma coisa ruim, eram scams,
uma certa ingenuidade ou falta mesmo de entendimento do qual era a proposta em relação ao Web3. E aí eu fiz essa dinâmica explicando, né, tinha várias outras coisas, mas uma coisa que eu fiz durante essa dinâmica foi essa linha do tempo da Note, né, desde quando ela nasce em 2020, e aí cada etapa importante e tudo mais, e momentos assim que foram chaves para a gente mudar a proposta e que tem a ver com a conexão, né, da proposta da Note, né, e com a conexão disso com a Web3. Aí não sei se é interessante, mas eu coloquei aqui para ter um registro mesmo disso. Não sei se é interessante passar por isso agora, em qual momento. Não, eu acho interessante fazer esse registro, sim, é, porque na realidade, a gente vai explorar bastante isso quando a gente entrar na, no segundo momento, na segunda fase do remapeamento crítico, Tomás, que é a coideação complexa. A gente vai começar a explorar conceito de proposta de valor, entendeu? Sei. Aplicabilidade de proposta de valor e apropriação cultural da proposta de valor. Isso tudo, por exemplo, está acontecendo agora com o pessoal da Web3 Dev, para você ter uma noção, né? Uhum. E porque isso digamos assim, é o solo, né? É a terra, é o chão para a gente poder começar a colocar em prática o O2 em rede, porque a gente o RE, como protocolo, está hackeando, né, uma tecnologia social de gestão e governança chamada organizações orgânicas, que é o O2, e está acrescentando ao O2, né, os paradigmas que consubstanciam o RE. Ou seja, está acrescentando o paradigma de redes, o paradigma P2P, o paradigma da complexidade, o paradigma da geração profunda. Né? Então, Uhum. a gente vai ter uma oportunidade grande para fazer uma exploração profunda nesse sentido. Tá? Fique Legal, tranquilo. perfeito. Né? Então, Mas não, é é isso. legal, mas eu acho legal, sim, você fazer o registro desse trabalho que você fez, porque só de você passar por ali, eu já vi algumas observações, uma ou duas observações que eu já posso fazer que eu não vou fazer agora. Eu acho legal a gente fazer o registro aqui, né? Isso aí, digamos, Aham. isso aí tá fazendo parte de alguma forma ou de muitas formas, né? Da originação também quer dizer, isso aí é história, né? Se você condensou, né? Deu uma condensada do roadmap, vamos dizer assim, dos momentos, né? Desde a da infusão da Keynote, né? Até chegar ao, digamos, o presente momento e a sua relação com a Web3. Então, acho legal, sim, até para honrar o trabalho que você teve, que eu sei que essas coisas dão trabalho, a gente faz esse registro aqui, entendeu, Tomás? Tá. Mas antes disso, vamos dar boas-vindas aí ao Atos, que acabou de pousar aqui. Atos, Opa! E bom aí, início grande? bom Boa início de noite, noite, querido. boa noite, gente. Tudo bem? Pô, eu olhei a chamadinha ali, eu estava assistindo um bootcamp da Chainlink. Aí eu olhei aqui a chamadinha e já entrei. Bom ver você. Maravilha. Boa, Atos, seja bem-vindo. seja bem-vindo e fica até o final, porque no finalzinho eu vou dar uma notícia boa aí que você, inclusive, você está relacionado com ela. Enfim, não vou comentar agora porque a gente está aqui no meio do momento crítico da Maravilha, Keynote. maravilha. Tá? Então vamos lá. O que o Tomás vai fazer aqui agora, eu e o Tomás já fez uma memória muito bacana em cima de quem já passou, todos os azulzinhos que você está vendo aí, quem já passou perdão, pela originação, né, do reabamento crítico. O que está em amarelinho que você está vendo aí são as pessoas que ainda vão passar, tá? Mas ele fez um passeio muito bacana em cima das correlações que foram feitas nesse tipo de mapeamento da originação. É importante falar uma outra coisa, tá, Tomás, que se você conseguir chegar junto, e fica aqui a dica até para você conseguir fazer isso, na dinâmica e reparamento crítico dos outros projetos, que sabe como é Uhum. que a gente está retomando, né? Agora, com certeza, agora para abril a gente vai retomar pelo menos mais dois ou três e vai iniciar um novo. Você vai sentir como é que essa dinâmica muda demais. Isso que eu vou falar agora, o Atos tem certeza que ele já sabe disso. Muda demais a dinâmica né, de cocriação desse mapeamento crítico com cada pessoa e cada projeto, entendeu? Ela varia muito, porque tem projetos que já são muito mais complexos, tem projetos que ainda tem zero complexidade, por exemplo, né? São projetos que são muito pessoais, por exemplo, o projeto Joey Ponzi, né, que é um personagem, né? Quer dizer, é, então sempre tem uma correlação com a dinâmica de vida das pessoas que estão fazendo, né,
a personagem de Joy Pons acontecer. Então, se você compara, por exemplo, com o mapeamento crítico, né, dos Guardiões do Clima, é absolutamente diferente. Assim. Então, a dinâmica de originação vai para lugares muito distintos. Entendeu? Então, você nunca vai encontrar, isso é uma característica, tá? Isso já tem a ver com um dos paradigmas, que é o fazer complexo, né? Complexo de Você nunca vai encontrar a mesma dinâmica de mapeamento crítico acontecendo, ou seja, por não ser exatamente uma metodologia, vamos dizer assim, né? E sim uma dinâmica que leva em consideração, né, subjetividades, leva em consideração o tempo das pessoas, leva em consideração os paradigmas, né, que estão sendo printados, né, culturalmente na própria dinâmica do mapeamento crítico. Você sempre vai encontrar coisas muito diferentes. Então fica aí a dica, se você conseguir encontrar um tempinho, de chegar junto para você ter esse sabor, entendeu? Você ter esse gosto de como difere de uma outra. E também vai depender de quem vai chegar junto no live mapping, por exemplo, entendeu? Hoje aqui, por exemplo, a gente não vai fazer live mapping, né? Mas certamente no nosso próximo Syncap a gente vai fazer live mapping. Né? Eu vou se não for alguém da Keynote, eu já vou ver quem que chega junto para fazer live mapping, entendeu? Então, isso aí vai. Mas se também não der para ninguém chegar junto, não tem problema. A gente faz a colheita, né? Ou seja, a gente registra tudinho, faz uma colheita depois, para depois fazer o post mapping. Entendeu? Então, ou seja, com ou sem pessoas para fazer live mapping, a gente acaba fazendo registro, né? Sem uma pessoa, a gente faz a colheita e depois faz o post mapping. Né? Então, fica tranquilo nesse sentido também. Mas vamos lá. Querido, eu só fiz essa explicação para você entender como vai ser bacana se você conseguir chegar nas outras dinâmicas de remapeamento crítico. Principalmente agora que a gente vai começar a gerar, vai fazer ignição para a cocriação das piscinas comuns dos projetos. Né? Então é isso, querido. Fica à vontade aí para fazer essa navegação com a gente desse resumão que você fez aí, pessoal da Keynote. Posso fazer, mas assim, como você falou que isso também a gente vai revisitar isso em algum outro momento, eu fico super confortável de fazer depois, mas se você achar que vale a pena fazer agora, eu faço agora também. Não, tudo bem, então. Faz sentido, sim, você falar disso um pouquinho mais para frente. Faz todo sentido, tá? Tá, E a gente aproveitar que está na originação aqui e explorar melhor a sua originação, né? perfeito, pode ser. Porque eu acho que a sua originação ela está muito em cima de coisas muito pontuais e factuais e que está muito ligado, ou seja, está muito contemporâneo, né? E normalmente a originação ela quer explorar aquele acontecimento, né? Aquele fato, enfim, que sabe que você jamais suspeitou que ele tivesse uma ligação, mas que você intuitivamente sente que tem, né? Com o que veio a ser a sua ligação com a origem, né? O ponto de origem da própria Keynote Studios, entendeu? Então, vamos fazer um pouquinho dessa exploração com você hoje aqui. Então, querido, eu me lembro que quando a gente começou a fazer isso, estava todo mundo, né? Não é todo mundo, quase todo mundo da Keynote estava junto, e, e como essa dinâmica de mapeamento crítico, né? Ela é uma experiência viva, né? Em tempo real, né? Ou seja, e ela vai de acordo, né? Como eu falei antes, né? Vai de acordo com o tempo das pessoas, do projeto, da abertura, enfim. É, Era engraçado que eu e Atos e o João, a gente lá atrás, no início, né? A gente estava ainda estava tudo muito experimental, né? A gente estava entendendo, né? Como cada dinâmica, mais uma vez, né? Cada dinâmica é diferente entre si, umas com mais profundidade, mais abertura, mais verticalidade, mais enraizamento, outras com menos. Então, a gente foi testando diferentes tipos de live mapping, né? O João faz um live mapping mais narratívico, né? De narrativa, vai pegando trechos. O Atos, por exemplo, faz um live map mais de contextualizações, de pequenos subcontextos e contextos e faz a irrigação. E as pessoas que foram chegando, por exemplo, a Helena, né, ela faz um live map muito diferente, ela mistura um pouco de contextualização com narrativa, mas depois faz. Então, isso foi. É uma coisa tão viva e orgânica que isso foi um grande laboratório nesse sentido. Né? E nesse caso específico, né, da Keynote, como estava todo mundo ali, quer dizer, quase todo mundo, né, presente,
a gente ficou com a vontade de querer fazer, para ver se a gente conseguia fazer a originação, aproveitando que todo mundo estava ali, né? A originação de todos. Obviamente que a única coisa que a gente consegue fazer com isso, sabe, Tomás, é exatamente o que você acabou de ler aí. Fica muito na superfície, assim. Não tem como a gente aprofundar, entendeu? Então, vamos lá, vamos aprofundar com você. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, né? Qual é a memória assim mais remota que você tem, né? Mais remota mesmo na sua vida que você tem, que de alguma forma você sente que ela tem uma ligação com a sua ligação com a Keynote Studios, quer dizer, que fez você chegar na Keynote. Essa memória ancestral, né? Primitiva, lá atrás, Ixi. entendeu? Aham. Porque a partir dela que a gente vai explorar, vai fazer o highlight, né? Vai amplificá-la. Com vontade. Cara, essa pergunta é difícil, assim, mas respondendo assim de forma espontânea também, que eu acho que é a melhor forma de responder isso, cara, eu acho que um momento assim, decisivo na trajetória do Tomás, assim, não para chegar na Norte, mas pelo menos para eu tomar um rumo na minha vida ali que com certeza me fez chegar até aqui, foi em torno de acho que 2013, assim, mais ou menos essa época. Claro que eu posso sempre voltar atrás, mas pelo menos essa foi a memória que me veio. Que nessa época eu estava me formando ali, eu tentando me formar numa faculdade de gastronomia, tinha saí do ensino médio, fui buscar esse sonho, vamos dizer assim, de trabalhar com cozinha, trabalhar com gastronomia. E estava lá vivendo a vida de trabalhador de cozinha, restaurante, assim, completamente insano, assim, e principalmente no momento da minha vida que contestar, ou pelo menos criticar aquela situação ali que eu estava vivendo, não só no trabalho, mas no Rio de Janeiro, que estava rolando as manifestações de julho, foi justamente no ano disso. Eu estava começando a me interessar mais pela política, pelo que estava acontecendo à minha volta, que até então eu tinha uma vida muito isolada disso. Então, no meio desse caldo todo de 2013, eu resolvi tomar essa decisão de sair de gastronomia, abrir mão de trabalho, de estar nessa área com uma perspectiva profissional, assim, apesar de eu continuar adorando o mundo de cozinhar e tudo mais, mas abandonar isso como, entre aspas, uma carreira, né, que era uma visão que eu tinha na época, e resolver buscar alguma outra coisa para fazer, principalmente na época foi muito sobre isso, assim, porra, de reavaliar minhas opções. E por vários motivos, né? Acho que também não entra tanto no caso aqui ficar explicando isso, mas eu resolvi fazer direito. Mas não só isso, eu resolvi também estar mais presente em me associar mais com pessoas, coletivos e grupos que estavam ali em algum tipo de movimento social. Então, foi um ano muito importante justamente porque eu tive contato com não só partidos políticos, mas movimentos mesmo, seja de operários para relação com a questão da cozinha lá, que era uma coisa que me interessava, mas com outras coisas também, em relação à greve da faculdade e a questão de moradores de rua, enfim, eu fui me envolvendo com esse aspecto da minha vida que até então estava muito isolado, né? E aí, nesse momento, não, a partir desse momento, eu fui voltando a me interessar por uma coisa que também tem a ver com o meu passado, né? Meu pai é biólogo, eu cresci numa zona rural, que era justamente estar mais próximo da terra mesmo, né? De contato com da onde vem a comida, que eu já tinha essa coisa de ser muito, dar muito valor para isso, mas de ver que eu estava muito apartado de como a comida chega no prato, né? Então, de me envolver mais com isso. E foi um momento de me reconectar com um amigo de infância, né? Que eu sempre fui amigo, mas de me reconectar dessa forma com o Pedro, que foi, vamos dizer assim, que ali que a gente começou a desenvolver multirões,
pensar a agrofloresta que estava surgindo ali na época, botar pilha para a família dele lá, que a gente é muito próximo, tentar, né, implementar sistemas agroflorestais, porque a gente tinha um cultivo mais tradicional, né, vamos dizer assim, e comecei a me interessar nisso, de fazer mutirão, de estar em contato com a terra, de plantar, de colher. Comecei a fazer isso na minha casa, na casa da minha família onde eu moro, então fiquei anos lá plantando coisas. é, e a partir disso, né, paralelamente a isso, fui fazendo minha faculdade, continuei desenvolvendo esses interesses que depois se tornaram mais interesses em relação a direitos humanos, vamos dizer assim, de eu fazer parte trabalhar numa ONG lá em Petrópolis, que tinha justamente é, um- uma missão, vamos dizer assim, um objetivo de lidar com moradores de rua e com de problemas fundiários da cidade. E aí fiquei lá 2 anos, foi uma super escola, tudo mais. E quando eu saí disso, da faculdade, né, desse, desse momento muito Isso foi, importante, isso foi na faculdade que você falou? isso foi durante a faculdade. Foi depois de Mas fala de novo. 2013, eu Isso entrei foi, em foi. 2013 e ao longo da faculdade eu fui tendo essas experiências. Tá, mas aonde que teve essa imersão que você falou de 2 anos? Foi entre 2014 e 2016, no CDDH, Centro de Defesa de Direitos Humanos, que é uma ONG criada pelo Leonardo Boff, um cara ligado aí ao movimento eclesiástico, que tem uma preocupação, pelo menos na época eu lidei com essa. Eles têm três preocupações principais em relação a atuações, né? Uma era a questão dos moradores de rua, outra é a questão de problemas fundiários da cidade, e uma outra que eu participei menos, mas que também sempre me interessou e foi uma ótima escola, que era de meio ambiente, de proteção ambiental na cidade, em Petrópolis, né, para quem conhece, tem é, várias disputas nesse sentido, né? Então, o problema da terra lá é muito sensível. E isso foi durante a faculdade, enquanto eu estava também fazendo os mutirões, indo plantar lá no Qual o nome sítio da que era instituição, Tomás? Qual o nome da instituição? CDDH, Centro de Defesa de Direitos Humanos. CDDH. Tá. Isso, CDDH Petrópolis. Isso faz quase. Isso foi entre 2014 e 2016, mais ou menos, se eu não estou enganado. Então tinha a ver com moradores de rua, problema fundiário, o que mais? E meio ambiente, proteção do meio ambiente, né? Porque Petrópolis, basicamente, se você for construir, viver na cidade, ou você vive numa área de risco, onde você vai ter problemas de regularização fundiária, ou você vive numa área de proteção ambiental. Você vai ter problemas, né, com regramentos e convívio, né, com áreas de proteção. Então, sempre tem muitas disputas nesse sentido lá. E fora isso, ainda tem moradores de rua também. Então, a ONG lidava, geralmente, nesses dois aspectos principais, que era a regularização fundiária e pessoas em situação de vulnerabilidade, né, moradores de rua, mas tentava também sempre trazer a questão do meio ambiente para essas discussões também. Pode continuar, É querido. isso, assim. Eu estou Eu acho fazendo umas que. notas aqui no chat. Continue, Boa, pode continuar. boa. É, Aí, a partir disso, assim, desse interesse, né, de estar ali, de direitos humanos, sempre fui uma pessoa muito, não sei a palavra exatamente, voluntariosa, no sentido de, eu sempre gostei de ajudar, assim, de estar em projetos que tenham que ofereçam, vamos dizer assim, algum tipo de ajuda, suporte, para causas que são necessárias, né? Basicamente, o que eu estou falando aqui é que eu, por muitos anos, até hoje, eu sempre fiz a opção de não ganhar dinheiro e preferi trabalhar com coisas que não dão dinheiro. Se for uma tradução, vamos dizer assim, meio jocosa dessa trajetória. E aí, quando eu estava me formando, no final da faculdade, trabalhando, né? Nessa época eu já estava na Defensoria Pública, que também é uma super escola, fiquei lá 3 anos,
também lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade, várias situações lá, mas durante esse período, e principalmente no final da faculdade, quando eu estava saindo da Defensoria Pública, várias luzes começaram a acender, vamos dizer assim, no painel, principalmente em relação ao futuro, né? Eu já estava começando a olhar, porra, o que que eu vou fazer depois da faculdade, depois desse momento da minha vida, como é que eu vou me encaixar nesse mundo aí do direito que eu me enfiei, principalmente tendo uma trajetória tão, vamos dizer assim, esquisita quanto a minha. E aí eu comecei a me interessar principalmente pela questão da Web3 na época, do cripto, da Bitcoin. Quando eu comecei a entender um pouco o que estava ali por trás, que era a questão do Ledger, eu comecei a ver eu vislumbrar, vamos dizer assim, Isso já, foi, isso foi isso que foi em 2000, 16, 17, 18? já foi em 2017 para 18. Eu me formei em 2018. Então foi 17 para 18 nos últimos 2 anos. Eu comecei a me interessar justamente porque eu estava vendo que eu meio que ia perder meu emprego, né? Não necessariamente nessas linhas, mas que certas tecnologias já estavam vindo aí para mudar muito a forma como eu estava imaginando que meu trabalho ia ser. E aí eu comecei a me interessar por isso, principalmente pela blockchain, principalmente vendo os impactos disso na burocracia, né? Tá. Que era uma coisa que eu estava muito ligado. Você começou a se interessar, Tomás, em função de que forma? Tendo ouvido falar de Bitcoin, tendo ouvido falar de blockchain, tendo ouvido falar de Web3, qual foi qual foi Tendo a ouvido falar de memética que te blockchain, capturou? Blockchain. foi blockchain. Essa possibilidade de você registrar informação de forma segura e descentralizada, assim. Isso para o meio burocrático, para o Estado, para o jurídico, é uma parte muito importante, assim, desse mundo, né? De, de ter validade de informação, onde você garantir uma custódia disso. Então, eu via isso como uma super inovação, assim, na época e tudo mais, e via que isso poderia, já estaria impactando, né? Os efeitos já estariam tendo impacto na minha vida ali de estudante de direito, assim. Esse foi o primeiro momento, né? Você se formou em 2017 ou 18? 18, final de Em 2018. direito? E qual foi o direito que você se formou em direito? Direito só tem uma graduação, bacharel. É, você não se especializa em nenhuma área, né? Eu fui aprovado na OAB na área, fazendo a prova na área civil, que seria entre aspas, uma escolha ali dentro. Mas é uma graduação generalista, né? Não tem uma especialização. Aí, a partir disso, foi cair de paraquedas no mundo de jogos, principalmente por causa do Pedro também, mas por essa coisa, pô, eu quero tá ligado com a tecnologia, com essa coisa de inovação, tem desenvolvido interesse desse lado, mas não quero cair numa empresa, sei lá, numa Uber da vida, onde eu vou ficar empurrando papel lá vamos dizer assim, Mas botar na bunda do trabalhador. você tomou contato com Pedro em 2018 também? Ou Não, foi o Pedro eu mais à conheço frente? desde a minha infância. O Pedro a gente foi criado, estudou no Ah, mesmo tá. colégio, criado na mesma cidade, estudou no mesmo colégio. A gente sempre se conheceu, sempre foi amigo mesmo. Nossas famílias se conhecem, ele sempre foi muito amigo. É, apesar de não necessariamente compartilhar os meus interesses, né? Tipo, ele foi para uma outra área, enfim, mas a gente sempre foi amigo, a gente sempre esteve junto, com outros amigos também em comum, que também esses interesses não estavam ali envolvidos, todo mundo se interessava em tecnologia e tudo mais. E Mas aí, você começou a trocar ideia com Pedro sobre a questão do blockchain nessa época, 2018? exatamente, isso foi uma coisa que estava ali justamente no nosso meio, né? Muita gente vendo não só os impactos do que era Bitcoin, né? Querendo entender melhor, eu, Pedro, outros amigos em comum, o nosso grupo, né, de amizades ali, compartilhavam esse interesse. Então, foi muito a partir dessa troca também com o Pedro, mas também desse momento que eu estava vivendo ali, com o Thiago também, que é o irmão do Pedro, Débora, pelo menos falando de pessoas que estão aqui, né?
Tem muito a ver, esse interesse não surgiu assim de uma coisa que eu olhei para fora, estava muito ali no, era um assunto quente, vamos dizer assim, na época para a gente começar a se interessar por isso, né? Não só a blockchain, mas tudo que estava envolvido, né, com isso. Mas a ideia que vocês começaram a trocar já era sobre o game em si ou era mais genérico? Era mais genérico, era uma coisa mais social, filosófica, de entender para onde está indo. Começou muito aí. O Pedro, aí algumas pessoas, né, inclusive o Pedro, mas tem um outro amigo em comum que não tem nada a ver com a Note, mas que tem a ver com esse momento de pensar isso, né, que é o Douglas, que é um cientista social, que gosta, estuda bastante isso, né, desde essa época ele já estudava, então ele também era uma pessoa que trazia muita informação para a gente trocar e principalmente abrir o nosso horizonte, né, então estava vivendo muito esse descobrimento o que que a tecnologia está fazendo, tem feito e poderia fazer por nós naquela época, assim. E aí o jogo vem logo depois disso, vamos dizer assim, logo depois desse momento onde cada um está ali se situando, tentando entender o que que vai fazer com esse novo horizonte que se abre. O Pedro foi para essa área de jogos, eu fui para essa área mais da Game Jam, o Pedro foi para essa parte, perdão, o Thiago foi mais para essa parte de gerenciar projetos, a Débora foi para essa parte de UX, que são esses amigos mais em comum ali que eu tinha, e aí todo mundo foi se formando ali para em 2020, a partir justamente de uma Game Jam, juntar para fazer um jogo. A Game Jam ela oferece desafios, né? Mas principalmente a partir de eixos. E um dos eixos era sustentabilidade. Então era a ideia de criar um jogo que abordasse um desses eixos, que era sustentabilidade. A gente pegou esse projeto para fazer e tocou como uma Game Jam mesmo tocada, né? E a partir desse grupo que foi formado a Game Jam, que eu particularmente nem fazia parte do grupo na época, eu estava ligado mais com a organização, mas eu acompanhei ali o projeto, eu estava ali no começo, né? Mas eu não fiz parte do time, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Aí, a partir desse germe que surgiu aí, vamos dizer assim, a sementinha para a Not Studios, que depois, a partir desse grupo, a partir que fez esse jogo com uma temática sustentável, alguns membros, Pedro, Thiago e outros membros, decidiram ou conceberam a ideia de tornar isso uma proposta mais permanente, de continuar fazendo jogos ligados a isso e de conectar esse lado da agricultura, da agrofloresta e tudo mais com o jogo. E aí as coisas foram se desenvolvendo aí desde 2020 até então. Olha que interessante, né? Então, quando surge a Keynote Studios, olha que interessante, ela surge numa Game Jam focada em sustentabilidade, não é isso? Em 2020. Uhum, Na, eu imagino que na véspera, ou já com a Covid começando a pandemia da Covid, né, já começando a tomar de assalto, né, todo o planeta, uhum, todas as sociedades, uhum. e, e surge não com um jogo, né, surge com a proposta de uma de um projeto de realização de games generativos. Eu não sei se vocês já estavam falando de game regenerativo nessa época, mas o que eu entendi é que a, a fusão, né, que aconteceu durante esse Game Jam, que você não estava presente, surge aí, não é isso? Eu, Ou seja, eu embora estava você não presente na estivesse diretamente. organização. É, foi nessa Game Jam focada em sustentabilidade que nasceu a Keynote Studios. Né? Isso. Ou seja, Nasceu isso. ela nasceu porque a maioria dos projetos, Tomás, que eu conheço, que eu já tive uma ligação com games há um tempo atrás, por causa da minha ligação com a internet, é, elas começam a partir de um jogo, entendeu? Quer dizer, o jogo cria o projeto, né? Cria o projeto, o empreendimento, e não o É. empreendimento que vai criar o game. Então, isso é bem interessante, isso é uma coisa bem singular, bem quase única, tá? Assim, Assim, de mas vocês, só assim. para ficar claro, surge a partir de um jogo também, né? Porque a Game Jam ela fez com que surgisse o Above Earth, que era um jogo que ia nessa linha também, um card game,
mas não tinha um conceito da Note, né, antes. Era realmente do projeto para ligar essas duas coisas, jogo com sustentabilidade. Qual o nome do jogo? Above Earth, é esse aqui. Tem até aqui nessa linha do tempo. É esse aqui, Above Earth, em 2020. Deve dar para baixar até hoje. Não sei se está ainda aberto, mas deve estar lá no itch.io. Um jogo de Game Jam. E foi quando em 2020? Foi no início? Foi no meio? Foi. Vocês Eu lembram? imagino que foi no meio. Geralmente, Game Jam Plus faz entre junho ali, abril. Beleza, querido. Continua. Eu fiz o registro aqui. Aí, não sei, assim, acho que a partir disso, aí é muito entrar no que tem, a gente tem feito, né? Tipo, o que a Note, desde então, desde esse momento aí, né? Dessa trajetória toda que chegou até o Above Earth, o que ela veio se tornando então, assim, né? Mas no meu caso, sim, né? Falando da minha participação nesse processo mais recente, aí, desde 2020 até aqui, acho que o que eu mais me conectei e continuo me conectando e que eu descobri ao longo desses anos, que não era uma proposta que estava colocada ali em 2020, que era essa conexão do jogo com a Web3, com essa possibilidade de você criar, entre aspas, né, ativos digitais ali ligados a propostas de reflorestamento, por exemplo, que era a ideia original que a gente tinha lá, como essa ideia foi se desenvolvendo, né, como a gente viu um potencial de conectar jogos com plantio de árvore, e aí tem todo esse passo, mas aí eu não sei se também vale a pena a gente mergulhar nisso, porque eu acho que isso já é uma coisa para outra dinâmica, talvez, em outro momento, que aí entra muito no que o projeto A foi gente se vai falar da tornando. proposta de valor exaustivamente, não vamos entrar em detalhes mesmo. Boa. Agora vamos aproveitar mais o. Já que você né, abriu o túnel do tempo aí, Fui vamos longe explorar aqui. mais. Vamos explorar mais um pouquinho isso aí, né? Mas eu vou fazer registro Uhum. aqui de qualquer maneira. De 2020 para cá, se foi descobrindo, né? De que forma se foi descobrindo de que forma A gente foi a web descobrindo três. coletivamente, né? Não só o Web3, mas como um jogo regenerativo. Foi primeiro como criar um jogo regenerativo e como esse jogo regenerativo se conecta ao Web3. Assim, eu acho que esse foi a síntese dos últimos 4 anos aí de processo que a gente aprendeu e tudo mais, né? Porque a originação era muito nessa de criar um game que abordasse uma coisa sustentável, que tivesse, né, uma possibilidade de impacto positivo. Esse foi o ponto de origem. Mas, né, existiu Show. vários aí É, protótipos e a caminhos que gente a gente vai a seguiu. gente vai explorar esse ponto de origem. Agora vamos falar da sua Boa. originação aí. É muito Uhum. interessante, cara, que a gente falou mais cedo antes de fazer o registro, né, de ondas de choque, né? Das últimas 2 semanas aqui na dinâmica de cocriação do guerreiro, de dobramentos. E 2013 foi não foi só uma onda de choque aqui no Brasil, foi e que não começou só em 2013, já vinha no final da primeira década, né, do século XXI, Sim. com, enfim, lá com os árabes, né, com aconteceu no Oriente Médio, depois Uhum. com o Occupy Wall Street, que gerou a dinâmica de ocupação aqui no Brasil e em vários países do planeta, a crise, né, de 2008, né, do subprime, enfim, se você for listar, né, então você tinha um caldeirão de coisas acontecendo e a questão dos 2 centavos do Sul, que acabou virando que a política, né, não nos representa mais e vai por diante. Realmente, e começou a se jogar foco em tudo aquilo que estava no subterrâneo, né, do tipo de sociedade que somos, quer dizer, subterrâneo, eu digo, estava debaixo do radar do tipo de sociedade que somos. E sim, você teve aí N movimentos, né, fazendo vários resgates, né, inúmeros resgates. Um deles foi a soberania alimentar, um deles ligado à agrofloresta. Né? Você tinha também a questão dos 20 anos depois do Rio mais 20, né, que aconteceu, se não me engano, em 2012 ou 2013, ou seja, 20 anos depois da Rio 92, né?
aconteceu em 2013 ou 2012, agora não estou lembrando, acho que foi 2013, né, que aconteceu. Você tinha a Cúpula dos Povos, junto com a Rio+20, a Rio+20 muito corporativa, e a Cúpula dos Povos movimentando todo o Brasil aqui. Assim, era uma efervescência enlouquecedora. Você tinha que estar realmente escondido numa caverna, debaixo de uma pedra, para você não ser influenciado por nada disso. Né? E, evidentemente, que isso foi várias ondas de choques para você, né, Tomás? É, a ponto de que a ponto de que a ponto de que aquela que é a preocupação, digamos assim, convencional, né, da, de assim, geracionalmente falando até então, né, da questão do que você vai fazer na vida, né, para você poder ganhar um bom salário, para você poder ter uma boa base ali, né, monetária e financeira, para você poder ter um lugar ao sol, vamos botar assim, né, você ter seu, enfim, seu carro, sua casa, você poder estruturar, enfim, isso tudo foi sofrer um terremoto, né? Você falando assim, eu estou me lembrando das ocupações que eu participei em 2011, na Cinelândia, por exemplo, no Rio. Não sei se você chegou aí lá na Cinelândia, não sei se você dormiu na Cinelândia. Eu passei uma semana na Cinelândia lá, fui em vários Dia ocupas. Enfim, também. eu queria que você explorasse um pouco do que você estava sentindo ali naquele momento, né? Porque como a gente está muito o tipo de sociedade que nos tornamos altamente transacional, altamente individualizada, altamente extrativista, né? Altamente materialista, né? E acumulativa, e uma pressão, né, gravitacional constante para tipo assim, para você poder salvar o seu, vamos botar assim, né? Salvar o seu, garantir o seu, salvar o seu. Isso foi mexido ali na raiz, né, Tomás? Então, fala um pouquinho desse momento e se é que você tinha alguma convicção diferente dessa que eu acabei de falar, né? Tipo assim, estou me formando em direito, vou ver qual é a vara que eu vou trabalhar, enfim, de que forma se eu vou prestar serviço público, se eu vou me candidatar a ser, sei lá, procurador ou juiz. Eu queria entender um pouquinho como é que essas ondas de choque, esse turbilhão da primeira para a segunda década, né, gerando algumas culminâncias nesses primeiros anos, impactou você? Fica à vontade. Pô, essa é uma pergunta difícil, Vini, mas vamos lá para tentar responder assim, de forma mais clara. Acho que 2013 é bem isso que você falou, assim, não só para mim, obviamente, mas para muita gente, um momento de virada, né? Um momento chave, assim, né? Eu imagino até para a história do Brasil mesmo, assim, vários sentidos. E aí, para mim, naquele momento, foi muito essa viver uma certa primeiro contato com uma tomada de consciência mesmo, não sei se é o melhor termo, né? Mas do mundo à minha volta, assim, né? De entender um pouco mais de história, de política, o que é a esquerda, o que é a direita, qual a situação política do país. Me fez desenvolver esses interesses, né? Nesse momento, pelo menos nesses primeiros anos aí, entre 2012, 2013 e até 2014, assim. E aí, justamente como eu disse, me levou a ter esses interesses de buscar entender o que é um partido, me afiliar ou me ligar a um movimento social e tudo mais. E estava muito também num certo, uma certa atmosfera de, não sei exatamente a palavra, mas uma certa raiva, assim, né, de vir justamente com um sonho meio frustrado, que era esse sonho de trabalhar com cozinha, porque eu tinha desde criança, mas eu não sabia o que que significava isso. E aí, quando eu comecei a entender o que que é a vida de um trabalhador de cozinha, né, dessa área de alimentos, eu comecei a entender muito mais sobre uma realidade que ao meu ver, era brutal. Então, estava muito tomado por esse sentimento de justiça, assim, de que as coisas não estavam certas. Acho que era muito também esse sentimento de 2013, e em grande parte foi o que me fez entrar no direito, assim, de ver ali um instrumento
valioso, assim, para eu lidar com essas frustrações ou com o que eu vi ali como uma certa injustiça, assim. Então, estava muito com essa cabeça, assim, até idealista, vamos dizer assim, do curso e tudo mais, mas foi muito nesse sentido que eu comecei. E como eu saí, né, já falando do final, depois desse processo da graduação e tudo mais, foi também, justamente no meio desse caminho, teve um processo de, eu vou falar dessa forma, mas de desilusão, assim, com essa ideia de conseguir, através do direito, uma justiça ali para várias coisas, apesar de ainda achar isso valioso, entender dessa forma, mas teve um certo processo de, vamos dizer assim, de a realidade se impor, né? E eu começar a rever um pouco, ser crítico também ao papel do direito e tudo mais. E hoje em dia, eu levo para mim assim muito mais uma relação de amor e de ódio em relação ao que é o direito, o que é o sistema jurídico, aí tem vários desdobramentos disso. E aí eu me formei muito nesse já com essa cabeça assim de porra, eu tenho aqui uma habilidade que me é útil, conseguir desenvolver um certo conhecimento, né, a partir da faculdade e tudo mais, um conhecimento instrumental que me permite entrar no mercado de trabalho, trabalhar, conquistar alguma autonomia financeira e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esse lugar que está posto para mim, eu não me encaixo muito bem nele. Eu tenho, porra, o que que eu vou fazer, né? Vou ficar empurrando papel para defender, sei lá, a grande empresa a evitar pagar direito trabalhista, ou, enfim, o que que eu vou fazer, né? Os trabalhos estão aí, mas tem pouco espaço assim para quem tiver um pouco mais fora da caixa. E aí foi muito como eu entrei nesse mundo de jogos, justamente querendo buscar ali, não só dos jogos, mas também esse interesse da tecnologia tinha a ver com isso, assim, de, pô, talvez nesse lugar desbravado, ou pelo menos um pouco desbravado, tem algum espaço para eu exercitar esse interesse, assim. Eu acho que foi muito por aí, não sei se deu para explicar, Vini. Deu para explicar assim. Tipo, você sentiu que fazendo o somatório das coisas que te atraem, né? E de todas as vivências e imersões que você passou, a partir de 2012, né? Eu dei um foco aqui a 2012, 2013, 2014, mas tem que estender até 2017, sei lá, eu acredito, até quando você se forma, né? Ou seja, 2018 na realidade, né? Vou botar aqui, você encontrou na proposta de um game regenerativo ligado ao Web3, usando a tecnologia de blockchain, uma espécie de ativismo, vamos botar assim, entendeu? É, de uma o que a gente é o que se chama no Commons, né? E o Commons, para você entender, Tomás, ela não tem a cultura do Commons não tem uma ligação, quer dizer, tem porque aqui no Brasil foi apropriada pela chamada esquerda, né? Foi apropriada pelas diversos diferentes tipos de esquerdas que tem no Brasil, a esquerda clássica, né? A esquerda mais ligada a teoria crítica, da política de identidade, da cultura do cancelamento. Tem todo tipo de esquerda no planeta e aqui no Brasil também tem diferentes tipos do que a gente chama de esquerda. Né? Mas a cultura do commons ela é uma coisa que está aí desde sempre. Ela fez parte dos nossos ancestrais nômades. Né? E na cultura do commons, a gente a grande questão do commons é perceber como sem o ar, se não tivesse o ar desse planeta, nós não existiríamos, a vida não existiria nesse planeta, dizer, não existiria a vida. A vida criou o ar e o ar criou a vida, né? Existe uma relação simbiótica. Né? O commons ele está na gente, faz parte da nossa própria existência como espécie. E, e aí nossa espécie em especial, ela, como é uma espécie que realiza coisas, né? A partir de um entendimento de mundo politizado, ou seja,
a gente entende que existem muitas negociações, né, acontecendo. Quer dizer, tem que haver muitas negociações, muitos protocolos frutos dessas negociações para a gente validar o que a gente chama de realidade, né? Então, então a gente está sempre fazendo uma coisa chamada micropolítica, né? E essas micropolíticas elas não estão capturadas pelo político partidarismo, né? do, do Estado de Direito democrático, né? Da democracia representativa. Ela tem a ver com aquilo que você fala e você faz, entendeu, Tomás? Assim, o que, tipo assim, quanto mais o que você falar se aproximar do que você faz, você está, de uma forma micro, você está validando a sua política, você está validando a sua política de existência, a sua forma de existir, né? E de materializar as coisas. Então, eu acho que foi aí nesse espaço, né? Quando você fez o blend, né? Quando você fez a metabolização e o blend da sua ligação com culinária, com cozinha, com orgânico, agrofloresta, com a sua insatisfação com relação ao direito, né? A sua ligação com tecnologia, né? O fascínio que, naquele momento, o blockchain, né, podia estar representando de disrupção para a mesmice que estava existindo. Eu sinto, né? Eu não quero botar palavras na sua boca, não, tá, Tomás? Estou tentando falar de uma forma que eu não bote palavras na sua boca. Tá? Eu sinto que você percebeu que a proposta Keynote ela foi ali na veia, né, do tipo de mundo que você veículo, né? A Keynote vira um veículo para conseguir se materializar, né? Quer dizer, dar conta dessa sua insatisfação, né? Dar conta dela, tipo assim, para materializar outras formas de ser estar, materializar outras visões de mundo. A partir disso, né? A partir da tecnologia, blockchain, a partir de uma cultura, a partir de uma cultura de regeneração, a partir, né? De uma forma de levar a justiça, digamos assim, que não vai passar pelo Estado de Direito, né? Mas de levar a justiça alimentar, né, para as pessoas, enfim, para ser altamente inclusivo, né? Uma forma que possa escalar, né, que possa envolver não só centenas, milhares, mas milhões de pessoas, que é o caso dos games, né, envolve milhões. Eu imagino que seja por aí. Eu falei alguma besteira, eu quis passar um pouco do caldeirão de coisas que me parece que estavam ali vibrando contigo e que essa foi a metabolização, né, a decantação e metabolização que você fez. Total, acho que a única coisa que eu acrescentaria é que a própria Note também faz parte disso, assim, né? De desenvolver esse interesse, não só meu, mas de outras pessoas que compartilham esse mesmo, seja desconforto e tudo mais, de ver na Note esse catalisador para possibilitar ali uma relação profícua, né, positiva de lidar com essas coisas, e ao longo da Note como esse incentivo de cada um foi possibilitando com que a Note amadurecesse. Então, não é como se a gente chegasse na Note para lidar com isso, e sim usar o que as pessoas, né, esse contexto que a gente estava ali inserido, para construir uma forma de lidar com isso. Então, o que a Note é hoje é muito esse experimento mesmo do Tomás, do Pedro, do Thiago, de todo mundo, de buscar nas próprias pessoas, naquele grupo e nesse coletivo, nesse ideal assim mais nascente, uma forma de lidar justamente com esse desconforto aí que eu creio que é uma coisa não só minha, mas que todo mundo sente na Note, que é fazer algo positivo com jogos, né? Ligar essa possibilidade de jogos. No meu caso, tem muita vez esse passado da alimentação, mas de outras pessoas tem outras trajetórias que chegam nesse mesmo lugar mesmo. Então Mas é tá, querido, isso. eu acho que foi bem bacana fazer essa exploração com você. Eu curti bastante. Mas antes de a gente finalizar aqui, vamos aproveitar que o Atos está aqui, a gente faz uma rodada de apreciação com você. A gente faz uma Ah, apreciação com você, Atos. Fica à vontade, querido, faz sua apreciação assim dessa exploração que a gente fez de originação agora com o Tomás aqui. Obrigado, cara.
Bicho, assim, ah, é muito. Eu fiquei viajando nessas paradas do aprendizado assim que a gente tem em relação a como a gente imagina que as coisas vão ser e depois que a gente entra naquele universo, a gente começar a entender a realidade. Eu fiquei pensando um pouco nisso quando o Tomás mencionou essa experiência que ele teve com o direito e todo aquilo que tinha em mente antes de começar a faculdade e depois se formar e ter contato com as coisas, com a realidade, né? O choque de realidade que ele mencionou é uma coisa que me marcou assim, ressoou em mim. Ah, acho que por conta de experiências minhas também, sabe? E eu acho que, bom, para mim, eu vejo que essa dinâmica do mapeamento crítico e esse conceito que a gente está praticando de empreender em rede, eu acho que ele toca muito nesse ponto mesmo, sabe? De trazer as realidades de cada um e colocar isso em vista e a gente tentar pensar junto e desenvolver novas formas dentro para lidar com essa realidade que não é que na prática a teoria é outra, né? Basicamente isso. Então, cara, eu tô achando riquíssima essa parada. É isso. É. Maravilha, maravilha, querido. Então agora é contigo. Deixa o Tomás acabar de fazer o registro que ele está fazendo ali. Tem algumas coisas, alguns registros que eu fiz no chat, tá, Tomás? Se você quiser, copia o que está ali, depois você mexe, Eu já estou aqui usando o edita. que está no chat aqui. Exatamente. E aí você vai organizando melhor, né? Já faz um. Já começa. A gente está finalizando aqui, né? Nosso Sync Up. Já começa com live map, mas você termina com post depois, né? Eu Uhum. só ia te pedir para você copiar tudo, porque senão vou ter que te mandar tudo que eu escrevi no chat para você Já depois copiei pelo tudo Telegram. aqui. Ah, então show de bola. O que Então, está no querido, chat aqui do. fica à Tá. vontade para fazer agora a sua apreciação, né? Porque eu acho que é contigo que está sendo a primeira experiência de fazer uma dinâmica de origem, o tipo de dinâmica de originação que a gente fez com a grande maioria das pessoas e projetos até aqui, que era fazer esse tipo de exploração que pega lá da infância, da juventude, enfim, e vai interligando coisas que às vezes você mesmo não tinha feito uma interligação, né? Isso já aconteceu várias vezes, enfim, é um pouco por aí. Mas fica à vontade aí para você fazer a sua apreciação e a gente já pode partir para o nosso check-out. Fala aí. Cara, eu acho que foi ótimo esse exercício. Confesso que eu acho que nunca tinha parado para pensar, feito essa pergunta, de como eu vim parar na Note. Geralmente, tipo, né, sou uma pessoa muito pragmática, no sentido de que as coisas são mais circunstanciais, assim, né? Tipo, geralmente eu não paro muito para olhar o- essa trajetória, assim, né? E acho que foi interessante fazer esse exercício de pensar o momento que me fez, o que eu associo com o momento da minha trajetória que me fez estar aqui, né? Que me fez chegar até aqui. E aí já consigo ver vários paralelos que são úteis para o Tomás mesmo, né? Enquanto entender enquanto pessoa ali o que fazer, né? Úteis que eu digo no sentido de provocar uma autorreflexão, que eu acho que é muito valioso, e também de consolidar certos entendimentos ou certas visões assim em relação ao que tem para frente, né? Acho que falando um pouco dessas coisas aqui hoje deu para pensar, ou ter alguns insights de como olhar para frente, né? Como navegar aí nos próximos anos, assim, em relação a esse propósito que originou justamente eu estar aqui na Note, mas que tem a ver, como eu disse, com tantas outras coisas e possivelmente o futuro, assim, em relação a isso, espero que seja proveitoso, né, de ter bons resultados. E é isso, essa é a minha apreciação e tô a fim de fazer o próximo já, querendo entender o desenrolar aqui desse mapeamento. Então, querido, vamos lá.
o desenrolar são, pode ir, a gente vai ter que combinar esse desenrolar. Por quê? Seria interessante para a gente poder. Primeiro, a gente precisa finalizar o primeiro momento do remapeamento crítico, que é a originação. Então, nós temos essas outras pessoas para serem convidadas, para, junto com você e comigo, a gente poder fazer a originação com elas, entendeu? Segundo, das pessoas que já passaram pela originação, terem a oportunidade de fazer o que eu fiz com você aqui agora, de fazer esse tipo de exploração, né, lúdica e cognitiva, né, assim, e que gera justamente isso, gera insights, né, gera enredamentos, né, gera enredamentos de coisas que antes estavam soltas, né, estavam soltas e geram esse tipo de enredamentos. Então, é isso que a gente precisa combinar, quer dizer, eu acho que, primeiro, não se tem a rigor nenhum tipo de pressa, tá? A gente quer fazer isso, mais uma vez, né? No tempo do seu tempo, no tempo do projeto, né? Isso faz parte da própria dinâmica do RR, né? Então, a pergunta que eu te faço a gente pode, já para a semana que vem, você verificar se a gente começa por aqueles que já foram mapeados, para eles poderem passar, fazer a memória deles, né? Eles poderem passar pela experiência que você passou. Essa é uma sugestão minha. E a gente vai um por um, né, em cada semana, e depois a gente convida quem está chegando, ou a gente já pode começar por quem está chegando e depois a gente deixa para o final quem já passou. O que para você parece mais razoável, assim, para a gente fazer, né? Porque, evidentemente, que você vai ser, né, esse fio condutor, né? Já que o Pedro agora não está conseguindo mais ser o fio condutor que ele está sendo nesse sentido. O que você acha que é mais razoável? A gente possibilitar a oportunidade desse tipo de originação, né? Da dinâmica de originação, efetivamente, né? Com as pessoas que já passaram primeiramente, para depois a gente convidar as pessoas que nem passaram ainda, ou a gente começa pelas que nem passaram ainda, a gente finaliza pelas que passaram. Essa é uma pergunta que eu tenho para te fazer. O que você sente que tem mais fluxo nesse sentido? Eita, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, eu achei que eu tinha bloqueado aqui. É, cara, vamos lá. Eu acho assim que possivelmente vai ser mais proveitoso, até pensando o tempo e tudo mais. Primeiro, eu passar para a galera lá internamente, né, todo mundo anote aqui, quem já fez a dinâmica. Eu acho que o único que não vou conseguir passar é o João, porque ele saiu da Note, ele está todo enrolado lá com outro projeto. Não sei se ele vai ter disponibilidade para voltar e rever isso aqui, mas vou falar com todo mundo para fazer esse exercício, né? Aí, o que eu iria sugerir é até fazer isso meio que internamente, assim, eu posso gravar e disponibilizar para vocês depois. Ou se você quiser estar presente também, Vini, eu acho ótimo. Mas eu digo isso mais só para a gente otimizar, né? Porque é uma dinâmica que, né, consome bastante tempo. E aí revisitar esse mapeamento com quem já fez. E aí o que eu posso fazer, né, é falar com todo mundo que não fez ainda, tentar. Acho que o Pedro é o que eu mais tenho, vamos dizer assim, vantagem de forçar ele a fazer isso, sim. Mas o que eu posso fazer é falar com os outros membros que não fizeram essa dinâmica, convidar eles para a gente fazer isso no próximo encontro. Mas eu acho que, assim, falando já, talvez antecipando uma notícia ruim, eu não sei se qualquer um deles vão ter disponibilidade para isso. Pelo menos eu sei que o Thiago e a Luísa estão super pegados lá com três empregos, não sei o quê. Todo mundo tem uma agenda bem caótica, assim. Talvez só o Hugo ou o Léo consigam. Então, Tomás, mais uma vez, Felipe, é uma dinâmica que vai no fluxo do tempo de cada pessoa e no fluxo do tempo do projeto, entendeu? Não existe a rigor a obrigatoriedade de que todos passem por essa experiência, correto? É bacana passar? Sim. Eu acho que agora que você passou um pouquinho mais de qualidade e profundidade, você entende o quanto é bacana, né? É bacana. Mas se não for possível, tudo bem, tá?
mas que até para a gente poder ir, né, ir para a coideação complexa, a gente vai precisar pelo menos ter mais uma pessoa junto com você, entendeu? Ter pelo menos mais uma pessoa, quer dizer, seria interessante se o Pedro até lá, por exemplo, conseguisse chegar junto, aí você e Pedro, né, estariam aí, a Uhum. gente estaria co-criando com vocês dois, né, a coideação complexa, correto? Mas, Uhum. evidentemente, o positivo disso é que a gente já conseguiu fazer um mapeamento de superfície, né, em termos de originação, com quantas pessoas aí? Mostra aí o azulzinho para a gente ver. Quatro. 4 pessoas, né? Pô, isso é bem bacana, já conseguimos fazer isso, né? E ainda faltam mais 4, é isso? Mais 3 ou 4? É que eu não estou vendo aqui, só estou vendo. Seis. Ainda faltam 6. Se a gente daí, dessas 6, quem tiver abertura, fluxo, curiosidade e interesse, a gente marca. E a ideia Uhum. é a gente marcar semana a semana, entendeu? A gente, tipo assim, semana que vem alguém com você, a gente dedica o tempo, né, para fazer a originação com essa pessoa, entendeu? Uhum. É um pouco por aí. E, obviamente, para aproveitar, inclusive, para fazer o acolhimento, né? Tipo assim, o que a gente pode combinar, inclusive, não sei se você acha interessante, é que a pessoa que demonstrar interesse e fluxo, né, abertura para chegar junto nessa dinâmica, né, do reabamento crítico, ela passar pelo acolhimento do RE. Ela pode passar na segunda-feira, você sabe, segunda-feira, 8 horas, tem acolhimento do RE. Né? Uhum. E isso aí pode ser anterior à experiência do reabamento crítico, porque ela já vai estar sendo acolhida por você, por Pedro, se você sentir necessidade que eu, ou qualquer um outro, né, qualquer um outro que está ligado ao ciclo originário, faça um acolhimento, a gente pode fazer antes, mas em suma, o Uhum. importante é ela sentir que é uma dinâmica que não está aí para tornar ainda mais caótico, ainda mais irrespirável, né, o dia a dia da pessoa. Muito pelo contrário, ela está aí para se misturar de uma forma regenerativa, né, de uma forma Uhum. culturalmente gerativa, altamente propositiva pelo que está se buscando fazer, né, através de Quinote. Então, é esse o comentário que eu tinha para fazer. Entendeu? Então, fica à vontade aí Perfeito. para você ver, para entender quais. Enfim, eu te passei o cenário. Né? Uhum. Pode ser começar com quem está chegando, que eu acho que de repente faz mais sentido nesse momento, e aí ganha-se mais tempo para falar com quem já passou, né? Enfim, e sabendo que a pessoa que você convidar, você já convida também para o acolhimento do Riri às segundas-feiras, às 8 horas, enfim. Então, eu acho que isso tudo aí é aquela coisa do passo a passo, sabe, Tomás? Passo a passo, tipo assim, vai ser acolhido, vai perceber que tem um monte de gente, um monte de projetos e tem uma Uhum. diversidade muito grande de pessoas. E acho que tudo isso aí é muito significativo e importante, né, nesse sentido, tá? Legal. Bom, é isso. O que eu posso fazer no meu caso é justamente, do meu lado, é justamente isso, eu vou tentar trazer todo mundo para o mapeamento. Claro que quem já fez para trazer para revisitar e quem não fez para ser acolhido, né, principalmente, e participar dessa próxima dinâmica com a gente na semana que vem. É, Mas aí eu vou te e falando conforme eu for sabendo. Melhor como uma cada um coisa vai responder. fundamental, que talvez seja o caso, se você quiser, a gente pode conversar, não agora nesse momento, mas ao longo ainda dessa semana, ou final de semana, enfim. Eu acho que você já tem uma noção boa, eu posso estar enganado, mas acho que você já tem uma noção boa do que o RE significa, né? O que o RE como protocolo cultural significa, o que ele está buscando como primitivos culturais, né? A feijoada safra é um exemplo fantástico, você fez parte disso, quer dizer, então, o que a feijoada safra está fazendo? Está matriciando, né, um blueprint Web3 gerativo, né? Tá matriciando um blueprint ligado à soberania alimentar, né? Ligado à soberania alimentar, que envolve cozinha solidária, que envolve agroflorestas, né? Que envolve relação, enfim, cara, isso sozinho, né? A feijoada safra já é baita de um primitivo, já é em si de uma ambição, de uma ousadia incrível, né? E ter um game regenerativo ligado a isso é sensacional. Assim. Então, eu acho que eu acho que faltava esse tipo de entendimento, talvez mais azeitado hoje, né, do que lá atrás, para que
na conversa com você, de você e Pedro, com os demais, né, fundadores da Quinote, entendesse a real essência do que o RE, né, com o Protocolo Cultural Intergerativo, está buscando materializar. Mas eu acho que a Feijoada da Safra ela é hoje o grande cartão postal, né, que o RE tem, né, nesse sentido, assim, que o RE Uhum. está desenvolvendo com o protocolo. E nesse sentido, o RE não é um projeto. O RE, mais uma vez, é um protocolo cultural, né, consubstanciado por paradigmas que não fazem parte do mainstream, do tipo de sociedade que a gente vive, paradigmas ligados à regeneração profunda, à coordenação a coordenação, né, interação entre para com pessoas, o peer-to-peer, né, ao fenômeno da localidade, né, que integra a hiperlocalidade, biorregionalidade e planetariedade, enfim, o fazer complexo, que o remapeamento crítico ele tem toda uma ligação com o fazer complexo, né? Ou seja, na hora que você fez ligações, sabe, cognitivas, Tomás, agora com essa experiência de originação que nós fizemos agora, porra, veio vários insights para você, veio várias coisas que você não tinha ligado, quer dizer, então isso faz parte da cultura do complexity doing, sabe, do fazer complexo, né? Então isso isso a gente imprime no remapeamento crítico, entendeu? Então, é isso. A ligação com a Web3 através de ReFi, né, de finanças gerativas. Hoje o RE tem interfaces, como você sabe, tecendo interfaces, né? Tecendo interfaces com finanças gerativas, né, que não tem nada a ver com finanças descentralizadas. Né? Tem até uma ligação, mas uma ligação mais de match, né? Ou seja, você pega hoje as DEXs, né, a Uniswap da vida, ela faz um match ali numa rodada do Bitcoin, de match que disponibiliza recursos, né, cripto para aquela rodada, para poder rodar os protocolos de financiamento generativos, né? Seja retroativo de public goods, seja de validação, né, daquilo que está sendo feito, né, como construído, né, a palavra que tem sido usada é essa, como bens públicos, né, enfim. Então, o RE tem essa ligação hoje através da Greenpeace Brasil, né, enfim, ou seja, tem essa interface, né, ele informa culturalmente o fomento da Greenpeace Brasil e a Greenpeace Brasil por decorrência, né, dá visibilidade para o RE como protocolo cultural para o ecossistema de ReFi mundo afora, né, ligado à Web3. A mesma coisa, você sabe, já está acontecendo com a HV Angels. A gente vai ter toda essa relação com o universo de investimento anjo do Brasil, que ninguém, a rigor, nenhum outro protocolo está fazendo. Nós estamos fazendo isso. Então, tem várias questões aí que são altamente ambiciosas, altamente disruptivas, né, que está fazendo parte da cocriação e da materialização do RE como protocolo cultural intergerativo, entendeu, Tomás? Só queria falar isso, só para você ter, você tem, que eu acho que hoje você tem condições de conversar um pouco melhor, né? Com mais substância, né? Com mais fio terra, vamos dizer assim, né? A essência, a proposta de valor e a essência do que o RE está trazendo. E de como a Keynote pode não, já vem se beneficiando disso já há um tempo já. Então é isso, querido. Vamos então finalizar aqui. Então, fica à vontade aí para falar, fazer seu check-out, né? E a gente já dá aquela finalizadazinha e já vou deixar o convite aqui. Atos, a gente hoje, 10h30, vai ter um encontro aí com a Lili, né? Que é embaixadora da Optimism aqui na América Latina. E ocasião que a gente vai conhecer um pouco melhor o trabalho que ela faz, né? A gente começou a conhecer um pouquinho o trabalho dela e ela também vai começar a conhecer a proposta do Herrero. E de que forma a gente pode estar começando a gerar uma interface com eles. Ou seja, uma interface do Herrero com a Optimus, né, aqui na América Latina. Então vai ser 10h30, daqui a pouco eu vou fazer essa chamadinha, mas já está feito aí o convite para vocês dois, caso vocês queiram chegar. Tá bom, gente? Então vamos começar por você, Tomás, e a gente finaliza aí com a Atos. Bom, o checkout chegou agora em energia lá em cima, e, e disposto a realmente, vou usar uma palavra que talvez você não goste, Vini, mas a evangelizar a galera da NOT novamente em relação ao Rerê, às propostas. E eu acho que é um bom momento mesmo, justamente a partir dessa dinâmica de hoje, reenergizar esse propósito lá internamente com a galera da NOT, que eu acho que era algo que estava
já há um tempo tem que se arrastando, né? Mas é importante ter esse movimento aqui para a gente conseguir também transformar a cultura lá da Norte em algo mais proveitoso para todo mundo, né? Eu acho que o aprendizado daqui do Rerê vai muito nessa direção, pelo menos eu vejo dessa forma, assim, né? De que há uma certa lá na Norte, né? Uma certa inexperiência, ou principalmente falta de referências de como criar protocolos saudáveis ali de convívio, de usar recursos e tudo mais. E acho que o aprendizado aqui vai muito nessa direção. Então, sou muito grato aí por isso. E é isso, passo aí para o Atos. Obrigado, nossa. Pô, sai animado também, cara. Sai animado também. Tô conhecendo um pouco mais também da história aí do Tomás, maneiro. A gente vai conhecendo mais mesmo. Se, acho que rola um pouco de identificação maior conforme a gente vai fazendo esse movimento, né? De conhecer mais, de trocar. Saio, saio feliz. Obrigado por isso também. Passo por vir. Então, beleza, galera. É isso. Mais um baita de um sync-up que a gente fez, né? Agora sim, né? Sentimos, deu para sentir aí, Tomás, que a gente engatou uma primeira, né? Agora foi, agora foi. Ligou? Agora já pegamos impulso, agora tem que embalar, ladeira abaixo. Agora já engatou a primeira, agora vamos nessa, cara. Vamos nessa. Isso aí. Da semana que vem, a rigor, estamos pré-marcados para quarta-feira às 15 horas. Qualquer coisa a gente vai se falando. Mas já estamos já combinadinhos, vamos trocando ideia aí. E fica ligado, porque a semana ainda tem a Web3 Dev, de desenvolvimento crítico, né? Essa semana daqui a pouquinho, né? A Optimism, tem a Web3 Dev, tem várias coisas aí pipocando, muito Uhum. bacana. Então, gente, beijo no coração, Legal. uma boa noite e vamos nessa. Valeu. Valeu.